Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Porque hoje nós vamos falar de um tema muito recorrente aqui na minha prática, que eu ouço muitas pessoas falando sobre isso. Eu como saudável, mas eu não emagreço. Vamos entender o que está acontecendo? Pedir para vocês me darem um feedback do áudio, quando vocês puderem. Isso é um assunto bem recorrente, o pessoal fala muito que come saudável. Eu já como saudável, eu não sei o que acontece, porque a maioria do que eu como já é saudável e eu não consigo emagrecer. Faz anos que eu como saudável e não emagreço. Precisamos entender alguns pontos importantes. Então, para vocês que são novos aqui, eu faço lives todas as semanas aqui no Instagram. O horário tá sempre ali na bio do meu feed, do meu Instagram. E para quem não me conhece ainda, eu sou Helena Velasquez, sou nutricionista e coach em nutrição transformacional. E aqui neste perfil eu compartilho várias dicas, várias informações relevantes e importantes para você que quer emagrecer, que quer acabar com a compulsão alimentar e vício em comida. E também, claro, cuidar da sua saúde de forma geral. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo com relação ao comer saudável e não conseguir emagrecer, tá? Vamos ver o que acontece. Tem pelo menos 3 coisas aqui para abordar, e é claro que aqui a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa. Quando eu atendo uma pessoa, eu tenho que ver vários pontos, vários aspectos da saúde, da vida daquela pessoa para entender de fato por que ela não está emagrecendo. Porém, eu nunca atendi ninguém que estivesse de fato comendo saudável, como o corpo realmente precisa, e estivesse com esses pontos que eu vou falar hoje aqui em ordem e não conseguisse emagrecer, tá? Então, por isso que eu acho que existe muita confusão com relação a isso, mas o que eu quero dizer é que eu vou falar pelo menos 3 dos principais pontos dos quais talvez você esteja comendo saudável e não esteja emagrecendo, tá? Mas é claro que existe a sua individualidade. O que eu gostaria que você não se apegasse antes de primeiro rever a sua parte da alimentação. Não se apegue a fatores como a genética. A minha genética, todo mundo na minha família é acima do peso, todo mundo na minha família tem dificuldade para engordar, então eu não consigo engordar. Não se apegue a isso, tá? Porque isso não é o que está te engordando, com certeza. Hoje a gente já sabe, que existe a genética e existe a epigenética, que significa acima da genética. Então, por mais que você tenha fatores que talvez influenciem e facilitem para você ganhar peso, com certeza isso é menos, hoje a gente sabe pela ciência que é menos de 20% da influência. O que influencia é o ambiente. E o que seria o ambiente? É o que você come, neste caso, como você dorme, o seu estilo de vida. Então, são todos esses fatores que vão influenciar 80% no seu emagrecimento ou no fato de você engordar, e não a sua genética, tá? Então, não se apeguem à genética, não se apeguem também a problemas como é porque eu tenho problema de tireoide, ou eu tenho algum outro problema de saúde. Gente, eu atendo várias pessoas que têm problema de tireoide, tomam remédio para tireoide, pessoas que emagreceram 10, 20, 25 quilos. Tá? Então, não é a sua tireoide. Eu garanto que não é a sua tireoide. Talvez, claro, como eu disse, numa avaliação pessoal, personalizada, talvez a gente vá perceber que a sua tireoide ali está influenciando, porque eu já eliminei todos os outros fatores que são bem maiores e mais importantes para o seu processo de emagrecimento, tá? Então, tenham isso em mente. E vamos começar a falar do primeiro ponto para você que já come saudável e não emagrece. Primeiro ponto é o conceito de comer saudável. O que é comer saudável? Porque se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui agora, vocês vão me responder, vou ter várias respostas diferentes do que é comer saudável. Então, o que significa comer saudável para cada pessoa varia muito.
Então talvez eu aprendi que comer saudável é comer, por exemplo, bolacha de água e sal, porque é melhor do que comer bolacha recheada, né? Então as pessoas têm esses conceitos do que é comer saudável. E não necessariamente o seu comer saudável hoje é de fato o que o seu corpo precisa. Então vamos esclarecer aqui o que é comer saudável, né? Eu já falei isso em outras lives, mas comer saudável, assim, de forma muito resumida e simplificada, nada mais é do que você dar ao seu corpo alimentos naturais, in natura, que é o que a gente chama de aquele alimento que já saiu da terra, você só lavou ali e comeu, por exemplo, uma cenoura, que você come ali in natura, ou os minimamente processados, que são alimentos ricos em nutrientes e minerais, e o seu corpo consegue usar aqueles nutrientes. Seu corpo não só consegue usar, mas o seu corpo também precisa desses nutrientes. Então isso é comer saudável, é comer na maioria do tempo alimentos in natura ou minimamente processados, cheios de nutrientes e vitaminas e minerais, macronutrientes que o seu corpo precisa para se desenvolver. O que acontece? Hoje em dia, nesse mundo industrializado que a gente vive, né, tá tudo bem, né, tem vários benefícios de viver num mundo com coisas industrializadas, mas nós temos que tomar cuidado, porque hoje em dia a gente tá abrindo muito pacotinho. Então, pacotinho de não sei o que tem 10 gramas de proteína. Pacotinho de não sei o que fala que é saudável, é natural, só tem ingredientes naturais, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Mas isso não é necessariamente o melhor alimento ou o alimento mais saudável para você. Então, às vezes, o que acontece é que as pessoas têm um conceito do que é comida saudável, então acham que comer saudável é comer um monte de pacotinhos que é com coisas que fala ali que é saudável. Mas isso não é necessariamente comer saudável. Comer saudável é comer comida minimamente processada ou in natura na maioria do tempo. Tá? Então isso tem que ficar muito claro, porque senão você vai continuar achando que você come saudável e não emagrece. Porque todos esses pacotinhos que você abre, sempre tem ali alguma coisa que você não quer, tá? Raramente não vai ter algo que você não queira ali, certo? E quando você come alimentos, uma bolacha de água e sal, aquilo ali tem... a lista de ingredientes é enorme, tá? De uma bolacha de água e sal, mas aquilo ali é basicamente farinha, gordura, sal e às vezes até tem algum açúcar ali. Faz tempo que eu não leio o rótulo, mas tem muita coisa salgada que tem açúcar adicionado. Alguns pães, por exemplo, industrializados, tá? E aí você acha que agora você come saudável porque você come pão integral, por exemplo. Aquele pão integral lotado de ingredientes, tá? Cheio de ingredientes que você não quer, que pode sim contribuir para o processo inflamatório ali do seu corpo, né? Então você vive inflamado, vive inchado, né, ou inchada, e com isso o seu emagrecimento não acontece, tá bom? Então, primeira coisa é rever o que é de fato comer saudável. Eu falo muito do Guia Alimentar para a População Brasileira, que você pode baixar de graça na internet, é só digitar isso no Google, Guia Alimentar para a População Brasileira, e lá tem bem esclarecido o que é de fato comida saudável, né, o que é alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então, por ali você pode se basear e se perguntar, será que na maioria do tempo eu estou comendo algo que é bom para mim, algo que é realmente saudável? Estou comendo na maioria do tempo alimentos ricos em nutrientes, vitaminas e minerais que o meu corpo precisa? Tá? Então, este é o primeiro ponto. Porque esses pacotinhos, qual que é o problema deles também, né? Helena, mas será que eu nunca posso comer um alimento processado? Pode, só que ele tem que estar em minoria na sua dieta e também tomar cuidado com os ingredientes. Muitas vezes ali, aqueles ingredientes são cheios de açúcares e farinhas e carboidratos que você não precisa e não quer, e com isso você nunca gera esse emagrecimento que você deseja. Tá? Então, os processados não são todos iguais, então é preciso ver ali a qualidade também dos processados que você está consumindo, certo? Então, primeira coisa, rever o que é comer saudável e se de fato, sendo muito sincero com você, você está mesmo comendo saudável, tá? Segunda coisa, macronutrientes. Então vamos lá. Tem gente que fala assim, eu como tudo saudável. Agora essa parte aí talvez você possa estar pensando, essa parte aí eu já faço. Realmente eu como muito mais saudável, minha geladeira é muito mais cheia do que meu armário, né? Eu faço feira, eu descasco muito mais do que abro pacotinhos. Então eu tô comendo saudável, mas ainda assim eu não emagreço.
Aí entra um fator da gente entender sobre macronutrientes. O que são macronutrientes? São os três principais, né? Carboidrato, proteínas e gorduras. Então, o que são carboidratos? Carboidratos vêm ali das raízes, das batatas, do arroz, do feijão, do grão de bico, da lentilha, tá? E tem gente que vai falar que isso é fonte de proteína, mas isso é muito mais fonte de carboidrato do que de proteína, tá? Então, tudo isso é carboidrato. As frutas são carboidratos, os açúcares refinados são carboidratos, pães, massas, bolos, doces, tudo isso é carboidrato. Então, a gente tem os carboidratos processados, os carboidratos ali não processados ou minimamente processados, que são os que a gente deveria dar preferência. Então, os carboidratos, eles gostam de ser usados como energia no nosso corpo, para você gastar, para você pensar, para o seu corpo utilizar. Por outro lado, nós temos também as proteínas. Proteínas, o que são proteínas? Ovos, peixes, frango, carnes de forma geral, tá? E claro, outros alimentos de origem vegetal que também tem proteína. Tofu tem proteína, os feijões, lentilhas, né, como eu falei, tem proteína, mas esses dois aí tem muito mais carboidrato do que proteína. Então eu gosto de considerá-los uma fonte de carboidrato, tá? Então isso daí é proteína. E as proteínas, elas gostam de construir coisas no seu corpo. Elas não necessariamente gostam de ser usadas como combustível para energia. E aí nós temos as gorduras. As gorduras, o que são as gorduras? Abacate, coco, as castanhas, azeite, óleo de coco, os óleos de forma geral. Então são exemplos de gorduras. E aí o que acontece? As gorduras e os carboidratos, eles gostam de ser usados no seu corpo como combustível para você ter energia e gastar. Por isso que não é interessante você exagerar em nenhum deles. Por outro lado, as proteínas, elas gostam de, vamos dizer assim, em termos muito simples, construir coisas no seu corpo. Ela não gosta necessariamente de ser usada como combustível. Se precisar, ela pode ser usada como combustível, mas preferencialmente por isso que você come ali um prato em que você coloca legumes, verduras, vegetais, que tudo isso são fontes de carboidratos, alguns mais ricos em carboidratos, outros bem mais pobres em carboidrato. E aí você coloca ali uma proteína, alguma carne, um peixe, ovo, alguma coisa que você goste. E aí depois você coloca também um azeite, uma azeitona, alguma coisa, né? Uma fonte de gordura, um abacate ali na sua refeição. E por isso que geralmente você come assim. Então o seu corpo ele tem ali um aporte nutricional muito bom de nutrientes, né? Para funcionar, para te dar energia, para construir e reparar coisas no seu corpo, né? Então... Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas não emagrecem porque este equilíbrio de macronutrientes está completamente bagunçado. Então, a pessoa está comendo muito mais alimentos que são alimentos ótimos para gastar, para ser usados como combustível, e menos dos alimentos construtores, como a proteína, por exemplo, que saciam mais. Então, eu vejo direto isso. As pessoas comem muito pouca proteína, que sacia bastante, e acabam comendo em excesso os carboidratos e as gorduras. Por que também? Porque é fácil comer carboidrato e gordura. E é mais difícil comer proteína. Quando você tá na rua, a não ser que você compre uma barra de proteína, por exemplo, ou né, nem ovos cozidos aqui no Brasil vende, né? Então você não consegue comer proteína na rua, é muito difícil. Ou você tem que parar e comprar um lanche e tudo mais, mas você não consegue comprar um bife, por exemplo, na rua, né? Pra você comer ali enquanto você tá no carro dirigindo ou, né, transitando por algum lugar. Você não consegue fazer isso, você tem que parar e fazer uma refeição, ou parar e comer um lanche, alguma coisa assim. Já os carboidratos e as gorduras é muito fácil, você pode levar uma fruta, você pode levar um pacote de bolacha, você pode levar, né, algumas castanhas, você pode levar... tem várias coisas que você pode levar ali, um pacote, tem gente que gosta daqueles biscoitos, né, aqueles biscoitos salgados e tudo mais. Então veja como é fácil você comer bastante carboidrato e gordura, que são combustíveis, e comer pouca proteína. E com isso você acaba, mesmo comendo saudável, engordando, porque você gera aí um desequilíbrio energético nesse sentido de que muitas vezes você vai ficar o dia inteiro sentado comendo. Então você vai ficar o dia inteiro sentado, trabalhando. Então você não necessariamente precisa de tanto combustível assim para ficar sentado o dia inteiro digitando, certo? Então esse é um outro motivo. Você tem que entender como que está a distribuição dos macronutrientes na sua dieta, na sua alimentação. Como que está a distribuição de proteína, de carboidrato e de gordura
nas suas refeições, ali na maioria das suas refeições. Encontrar talvez algum desequilíbrio, claro que às vezes aí você vai precisar de ajuda profissional para fazer isso, porque talvez você não saiba como equilibrar, e aí que entra, né, muitas vezes a atuação de um nutricionista para te ajudar com isso. Mas uma vez que você aprende a fazer isso, você aprende a comer para a saciedade e para não ganhar peso, para manter o seu peso, ou até para perder peso se for o seu objetivo, tá bom? Então não adianta nada comer um bowl de quinoa ou de arroz integral, que é saudável, e aí depois você come uma fruta de sobremesa, e aí depois você come vários vegetais e saladas, mas aí faltaram outros macronutrientes ali que seriam interessantes para o seu emagrecimento, tá? E você acaba talvez exagerando ali nos alimentos, né, ou desequilibrando esses alimentos saudáveis. O próximo ponto é exatamente esse déficit calórico que puxa o gancho desse ponto número 2. O déficit calórico precisa acontecer independente se você come saudável, se você só está comendo saudável. Então, olha que interessante você fazer isso. Então, vamos imaginar que agora você está comendo tudo saudável, né? Então, você não consegue emagrecer, não entende o que acontece. Mas aí, quando eu vou ver lá na sua alimentação, tem muito abacate, tem muitas castanhas, né? Então você adora castanha, então acaba comendo castanha porque é saudável, né? E outras coisas, acaba comendo muito arroz integral, muita quinoa, muita fruta. Conheço pessoas, né? Clássico, que eu não janto porque eu só como fruta, eu só janto fruta. E aí você acaba gerando realmente um desequilíbrio energético na sua alimentação. Então, por exemplo, eu já vi pessoas, né, uma salada linda, maravilhosa, só de alimentos saudáveis. Mas quando eu vou ver ali, a pessoa rega, né, ela lava de azeite, por exemplo, coloca muito, muito, muito azeite. Gente, uma colher de sopa de azeite tem mais de 100 calorias. Então você imagina você colocar muito mais do que uma colher de sopa numa salada ali de azeite. Então tem gente que lava, eu já vi em restaurantes por quilo, eu vejo direto, gente. O pessoal lava de azeite, só porque o azeite é saudável, certo? O azeite de oliva é saudável, né? E aí depois não sabe por que não emagrece. Então esse déficit calórico, ele precisa acontecer, e talvez você esteja sim exagerando nos alimentos saudáveis, comendo demais, comendo muita fruta seca, muita tâmara, muito, como é o nome daquele, uva passa, muita coisa saudável, mas também muito calórico, né? Muito cheio dos açúcares naturais, né? Comendo muita fruta, né? Muita fruta, não precisa de tanta fruta assim num dia, né? Você pode comer aí de 2 a 3, né? De 2 a 3 frutas por dia, tá ótimo. Porque se você tem muito espaço para fruta, tá faltando espaço então para os vegetais, legumes e verduras. Então, é claro que é muito mais fácil a gente comer fruta, né? Porque a fruta é mais gostosinha, mais docinha, ali é prático, fácil. Legumes e verduras, às vezes a gente tem que lavar, descascar, cozinhar. Mas gera esse desequilíbrio na sua alimentação. E aí você acaba não emagrecendo, mesmo comendo saudável, tá? E aí, o próximo ponto, né? O último ponto que eu acho que é relevante mencionar aqui, são possíveis intolerâncias alimentares que você tenha e não sabe. Então, às vezes, você come coisas saudáveis. Então, por exemplo, você come castanhas, come pasta de amendoim. Esse pasta de amendoim também é saudável, mas tem que tomar muito cuidado com essas pastas de tudo, porque elas vão, né, contribuir ali para um aporte calórico muito grande. Né, para você fazer uma pastinha, eu já fiz pasta aqui em casa, pasta caseira. Então, para você fazer uma pastinha deixa eu pensar a última que eu fiz, de macadâmia. Pasta de macadâmia, eu fiz aqui em casa. Gente, você precisa, de verdade, de meio quilo de macadâmia para fazer um tantinho assim de pasta. Então, assim, é muita caloria, né? Então, às vezes você acaba comendo, né? Então, esse é o ponto número 2, mas esse ponto número 3 é que você acaba comendo coisas que você particularmente tem intolerância. Então, às vezes, né? Então, é muito comum hoje a gente ver o pessoal com um problema no intestino. Então, o intestino das pessoas não funcionam, ou tem muita diarreia, ou, né, tem constipação crônica, ou come alguma coisa e já fica estufado, né? Já gera aquele estufamento e tudo mais. Então, isso é um problema muito grande, porque você acaba comendo coisas ali sem saber que são saudáveis, né? Que você considera saudáveis e que até são saudáveis, mas que pra você não é legal. Está, né, contribuindo ali para aquele estufamento e atrapalha no seu emagrecimento também. Então precisa investigar as intolerâncias alimentares que são particulares suas. Então, por exemplo, se você gosta de comer lácteos, por exemplo, se você gosta de queijo, se você gosta de iogurtes, às vezes você tem uma intolerância aos lácteos e não sabe. E isso,
né? Mesmo comendo saudável, você não entende por que que a sua barriga tá sempre estufada, por que que a sua barriga tá sempre alta, por que que você tem muito problema de digestão, né? E por que que você também não consegue emagrecer. Nesse caso, né, as pessoas, a primeira alternativa é correr comprar tudo sem lactose. Ah, então o problema com leite deve ser a lactose. E aí você acaba descobrindo que os alimentos sem lactose não resolvem nada, não interferiram em nada, você continua se sentindo mal. Porque às vezes o seu problema não é a questão da lactose, sim as proteínas contidas nos alimentos derivados do leite, tá? Então do queijo e dos iogurtes, tá? Então a proteína do leite, ela é muito mais alergênica para a maioria das pessoas do que a lactose. Poucas pessoas, né, aí se o seu problema é lactose, você corrige com uma enzima, né, pode tomar a enzima lactase e corrigiria essa intolerância, mas você tem que realmente investigar a fundo se o seu problema é de fato a lactose ou é a proteína do leite. A proteína do leite aí realmente você tem que cortar os lácteos, não tem tanta alternativa. E com isso você vai minimizando esses sintomas. Então, por exemplo, se você também tá com muito problema digestivo, quem sabe tirar o glúten por algum tempo, mesmo não sendo celíaco ou celíaca, talvez o glúten também não esteja te ajudando. E aí ele cria esses processos inflamatórios. Então, este é um grande problema de comer alimentos que são inflamatórios para você. Você, o tempo inteiro, você está ali ativando o seu sistema imune para trabalhar de forma desnecessária. Então, como se você tivesse, quando você pega uma gripe ou quando você sofre alguma infecção ou tem algum problema de inflamação crônica ou alguma inflamação aguda, na verdade, o seu sistema imune trabalha e daqui a um tempo você resolve. Às vezes tem que tomar algum remédio, alguma coisa, mas você volta a ficar bem. Quando você come alguma coisa que gera uma intolerância no seu corpo, vai gerando essa inflamação que a gente chama de inflamação crônica. Então você tá sempre se sentindo inflamado, inflamada, sempre se sentindo estufada, sempre sentindo que tem alguma coisa errada com você. Então precisa investigar essas intolerâncias alimentares para descobrir o que está causando essa sensação de inflamação ou até mesmo uma inflamação crônica no seu corpo. E com isso você não consegue emagrecer também, certo? Então, eu vou recapitular aqui esses 4 pontos para você investigar se você já come saudável e não emagrece, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto é o seu conceito do que é saudável, do que é de fato comer saudável. Então reveja, certo? Se reconsidere, pesquise, procure um nutricionista para realmente entender se você está de fato comendo saudável a maioria do tempo, tá bom? Você pode se surpreender e perceber que talvez não, talvez você esteja comendo muito mais alimentos industrializados do que você imagina. Então, pesquise sobre isso. Número 2 é o equilíbrio de macronutrientes na sua alimentação. Então, se você não está comendo nas proporções ideais para você, quantidades de carboidratos, gorduras e proteínas, você provavelmente está gerando um desequilíbrio desses macronutrientes que não estão contribuindo para o seu emagrecimento e principalmente para a perda de gordura, tá? Então, é muito fácil você estagnar ali na perda de peso se você não olha principalmente sua ingestão de carboidratos e gorduras, que gostam, né, de ser usados como combustível para o seu corpo. Número 3. Olhar o déficit calórico, porque se você quer emagrecer, você não precisa gerar um déficit calórico agressivo, mas você precisa sim gerar um leve déficit calórico todo dia ou toda semana para o seu processo de emagrecimento continuar acontecendo. E às vezes você está comendo tudo saudável, só que você come muitas calorias, muito mais calorias do que o seu corpo precisa, porque você não usa essas calorias. Por mais que você vá para academia e fique lá 1 hora, o resto do dia muitas vezes você está sentado, trabalhando, digitando e não está gastando toda essa caloria, tá bom? Então, precisa olhar isso, principalmente consumo, então onde é fácil errar a mão, consumo de alimentos gordurosos, né? Então, mesmo saudáveis, as castanhas é um clássico, as pastas de amendoim e de qualquer outra coisa são clássicas também dessa questão, e o excesso de frutas, muitas frutas, muito mais fruta do que você precisa, tá? Então, dá uma olhada nessa parte do déficit calórico, se ele realmente está acontecendo, mesmo comendo saudável, dá para engordar comendo saudável sim, tá? E, por fim, investigue possíveis intolerâncias alimentares que você possa ter, mas talvez você não saiba. Então, as clássicas, né, são
as intolerâncias ao leite, intolerância a castanhas também acontece bastante, intolerância ao glúten. Então, dá uma olhada. Às vezes você não é celíaco, você não tem a alergia necessariamente, mas você tem uma sensibilidade, ou você não tem a intolerância, mas você é sensível a esses ingredientes desses alimentos, tá bom? Então precisa investigar, porque isso também vai atrapalhar demais no seu emagrecimento, mesmo comendo saudável, certo? Então, pessoal, eu vou encerrando essa live por aqui. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá certo? Espero que tenha sido esclarecedor para você. E compartilha com quem também precisa saber dessas informações, com quem você conhece que come saudável, mas ainda assim não consegue emagrecer, tá bom? Um abraço e até a próxima!